No vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas empresas que estão sendo negociadas a um preço muito bom e que pagam muitos dividendos. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Nos últimos anos, nos últimos meses, foram destaque muitas empresas no quesito distribuição de lucros, ou também conhecido por a maioria dos investidores como dividendos. Os dividendos são parcelas do lucro de uma empresa, onde as empresas, após a apuração dos seus resultados e divulgação das suas demonstrações financeiras, determinam, através da sua assembleia, uma quantidade ou um percentual do seu lucro que vai ser distribuído para os seus investidores. E nos últimos períodos, muitas empresas andaram distribuindo bons proventos, e é sobre isso que no vídeo de hoje eu vou falar um pouco melhor. Existem diversas empresas que andam pagando os bons dividendos e podem ser um objetivo de estudo para que você possa possivelmente estar incluindo em sua carteira. E a nossa primeira empresa que está com ótimo preço e também distribuiu bons dividendos é a empresa Usiminas, uma empresa do setor de siderurgia e metalurgia. O seu código de negociação na Bolsa de Valores é o código USIM5. O seu preço de cotação ou seu preço de negociação na Bolsa de Valores atualmente está sendo negociada a R$ 7,51 e o seu dividendo distribuído nos últimos 12 meses foi de 10,95%. Não é um rendimento tão extravagante, mas está mais próximo do que outras empresas também que pagaram bons dividendos andaram pagando consequentemente. É uma empresa do setor de siderurgia e está sendo negociada com um preço muito abaixo do seu valor patrimonial. O indicador que nos traz essa informação relevante é o indicador PVP. Se formos dar uma olhada no seu histórico, a empresa já esteve sendo negociada a um preço muito superior ao seu patrimônio, como por exemplo aqui no ano de 2020, onde a sua média, o seu indicador médio aí esteve acima de 1, aproximadamente 1,23, o que indica que a empresa esteve sendo negociada a um valor muito maior do que o seu patrimônio, e no momento ela está sendo negociada muito abaixo do seu patrimônio e já esteve também em outros períodos, como por exemplo 2016, negociado ali a um preço muito mais descontado também. É uma empresa consideravelmente barata pelo seu preço de negociação e também em relação ao seu patrimônio, que já vai estar pagando aí praticamente 11% de distribuição dos seus resultados. Outra empresa que também tem um ótimo preço de negociação é a empresa metalúrgica Gerdau, também é uma empresa do setor de siderurgia e metalurgia. O seu código de negociação na Bolsa de Valores é o GOAU4, seu código de negociação. O seu preço de negociação atual é de R$ 13,56. Seus dividendos distribuídos nos últimos 12 meses é de aproximadamente 9,22%, além da sua valorização que chegou a ser de quase 30% nos últimos 12 meses. A valorização, no caso, do seu preço por ação. Seria então bem interessante, além de você ter um retorno de quase 10% só de dividendos, você também tem uma valorização equivalente se você comprou há 12 meses atrás, ao equivalente a quase 30% também só de valorização da sua ação. E o seu indicador PVP, que é o indicador que nos demonstra se a empresa está sendo negociada a um bom preço ou não, está na casa dos 0,84. O que também demonstra que a empresa está a um preço descontado. Outra coisa que também não pode ser deixada de ser analisada é a questão das margens líquida, margem bruta também seria interessante, e o seu ROI, que é o retorno sobre o investimento, que aproximadamente está em 28,16%, o que se aproxima à valorização que ela teve nos últimos 12 meses. O crescimento das suas receitas nos últimos 5 anos foi de aproximadamente 15,78%, o que também é uma informação bem interessante. Mostra que a empresa cresceu de uma forma razoável nos últimos 5 anos as suas receitas. Consequentemente, quanto maior as suas receitas, provavelmente também as suas distribuições, os seus lucros podem ser através de algumas informações ser considerado maior, e mais dividendos também vão ser pagos. Aqui tem um breve histórico de dividendo, vou pôr aqui no máximo para a gente ver historicamente como foi a distribuição. A empresa já teve outros momentos de pagar bons dividendos, como por exemplo lá em 2008, 2009, e aqui também em 2015 e 2017 pagou bem pouquinho se considerado aos anos anteriores. E aqui em 2021 e 2022 ela pagou valores aí muito além do que a média do que ela andou pagando, né? Se for olhar aqui entre 2007 e 2014, a média ficou na faixa de 1,73. Já que em 2021, provavelmente por causa da questão de ser uma empresa que tem a ver com o mercado de commodities, o aço no caso, a empresa obteve bons resultados da mesma forma que a Usiminas também obteve. E aqui também um breve histórico de como foi a distribuição dos seus dividendos e juros sobre capital próprio, o famoso JCP. É uma empresa que tem um preço de negociação até o momento
momento de gravação interessante, está muito abaixo do que ela realmente vale ao mercado. Outra informação também que é importante de observar é a questão do seu payout. O payout é a porcentagem que uma empresa distribui dos seus lucros. No caso aqui, a média de distribuição dos lucros da empresa foi aí aproximadamente de 55,69% do seu lucro. A nossa terceira empresa é a empresa Petrobras. Provavelmente todo mundo deve conhecer a Petrobras, até pelo histórico de fatos aí relevantes que já aconteceram em volta da empresa. Por se tratar de uma empresa estatal, onde o governo tem uma determinada influência sobre a empresa e também sobre as políticas tomadas sobre a empresa. Só que também nos últimos períodos a empresa distribuiu uma quantidade astronômica de dividendos aos seus investidores. Aqui, por exemplo, o dividendo yield distribuído nos últimos 12 meses, no caso temos 64,71%, mas lembrando, é claro, que está levando em consideração o preço de negociação atual, que é de R$ 25,91. Nos últimos períodos aí que a empresa distribuiu dividendos, o seu preço de negociação era aproximadamente na casa dos 30, 32 até 35 reais as suas ações, o que consequentemente já se desvalorizou entre 8 e 9 reais desde o último dividendo distribuído pela empresa. E é normal também que as empresas oscilem com seus preços de acordo com aquilo que elas distribuem e também consequentemente dos fatos aí relevantes que vem acontecendo. Quando a empresa, por exemplo, como a Petrobras, que é do setor petroquímico, obtém bons resultados, podemos levar em consideração também a mesma questão das últimas duas empresas que eu falei. A questão de ser empresas que estão diretamente ligadas a commodities como petróleo, como aço, no caso da metalúrgica Gerdau e Uzi Minas. Ela também tem os seus produtos, o petróleo, por exemplo, no caso da Petrobras, negociado em bolsa de valores pela questão do dólar. São empresas que têm uma oscilação das suas receitas, dos seus resultados, diretamente ligado à negociação em dólares, em barris de petróleo negociado em dólar lá fora no mercado internacional. A empresa obteve bons resultados e, consequentemente, distribuiu uma quantidade astronômica de dividendos para os seus investidores. Ela estava com um PVP um pouco mais alto, mas no momento o PVP está em 0,91. Tem um reflexo de como esteve aí desde 2018 até 2020, no começo de 2021. A empresa estava sendo negociada a um preço supervalorizado, acima do seu valor patrimonial. E aqui ela esteve há muito tempo abaixo. Por exemplo, quem comprou aqui em 2015, comprou as ações da empresa praticamente quase que de graça, E aí, ao longo do tempo, a empresa foi se valorizando, sofreu uma alta valorização e aqui ela buscou e está buscando provavelmente voltar ao seu valor mais aproximado do seu patrimônio. Provavelmente, dependendo do que acontecer no próximo governo que vai entrar, dependendo das políticas que forem adotadas, da influência que o governo tiver de forma positiva ou negativa, consequentemente esse indicador também pode chegar a consequentemente subir novamente, a empresa se valorizar ou continuar distribuindo bons dividendos também. E a nossa quarta empresa é a Braskem, uma empresa do setor químico, diferente um pouco das outras empresas que também atuam aí em setores atrelados a commodities, a negociações feitas no mercado internacional. O setor químico também é uma empresa que também sofre uma grande influência, principalmente pela questão do seu custo de produção está diretamente ligado, principalmente a matéria-prima para a fabricação de muitos dos seus produtos estarem diretamente ligados ao mercado internacional. O preço de negociação, pelo menos de hoje, da Braskem, que tem o código BRKM5 na Bolsa de Valores, é de R$ 28,03. Os seus dividendos pagos nos últimos 12 meses são equivalentes aí a quase 33% dos seus resultados líquidos, equivalente aqui a R$ 9,23 ou 24 centavos se fôssemos arredondar. Levando em consideração, é claro, que esse dividendo aqui, o cálculo é feito com base na sua cotação. Provavelmente a cotação também estava um pouco maior na época da divulgação dos seus proventos. O seu PVP, ele está um pouco elevado. O indicador PVP aqui da Braskem, embora o seu preço não seja um preço tão caro assim, R$ 28, mas em quesito das suas demonstrações, o seu PVP ele está sendo negociado, a empresa está sendo negociada a praticamente a 2,5 vezes o seu patrimônio. Então a empresa está super valorizada e pode ser muito interessante que você espere na hora de investir que a empresa chegue a um valor muito mais atrativo de compra. O que pode acontecer, é claro, consequentemente de acordo com o que vem acontecendo no cenário econômico, não só nacional no Brasil, mas também internacional no mercado mundo afora de bolsa de valores, do setor
setor químico e petroquímico, também do setor metalúrgico e siderúrgico, como é o caso das outras empresas que eu já citei. Algumas informações que também são relevantes, como a questão do retorno sobre o investimento de 21,92% e também o crescimento das receitas nos últimos 5 anos aí de 17,25%, que também é uma informação interessante de se analisar. Agora, para ficar um pouco mais interessante ainda, vamos fazer aqui uma breve comparação das 4 empresas e de qual das quatro empresas se saiu muito melhor no quesito rentabilidade, juntamente com seus dividendos distribuídos ao longo dos últimos 10 anos. Eu vou aqui no comparar e vou adicionar minha tela de comparação, comparar a rentabilidade às demais empresas. Vou pôr o código da Petro 4, adicionar. Vou adicionar também a Gerdau, que é a Goal 4, e vou adicionar por último a nossa empresa Usiminas, código USMI 100, que eu vou fazer o comparativo. Vou deixar aqui marcada a caixa de incluir dividendos e vou pôr aqui nos últimos 10 anos, para a gente ter um breve informativo de como foi o desempenho dessas empresas. Lá por volta de 2013, o desempenho das empresas foi praticamente o mesmo, né? Mas mesmo assim, com uma valorização, levando em consideração os dividendos, a empresa Braskem e a Petrobras é quem estavam com um desempenho um pouco melhor. Só que com o passar do tempo, já que entre 2016 até 2018, dá para ver a diferença de valorização que as empresas sofreram. Aqui tanto Metalúrgica Gerdau quanto a Usiminas perderam aí em relação à Petrobras e a Braskem, que aí valorizou 580%, né, desde o primeiro ano de parâmetro ali, que no caso está levando em consideração de 2012 até 2022, os 10 anos. Desde o momento do nosso filtro de 2012 até o momento de 9 de 2018, a empresa que mais se valorizou em primeiro lugar foi a Braskem e em segundo lugar a Petrobras, enquanto as demais sofriam uma desvalorização, que claro que só começou a melhorar aqui já nos últimos 2 anos. Consequentemente, levando em consideração a crise da pandemia, onde todas as empresas sofreram um impacto muito forte, não só essas empresas, mas também as outras empresas do setor, de outros setores também, tanto no Brasil quanto no mundo afora. Depois disso houve uma retomada no ano de 2021 e aqui no último ano, no ano de 2022, as empresas que mais também continuaram se valorizando foram, consequentemente, a Braskem e a Petrobras, né? Uma valorização de praticamente 450% da Braskem e Petrobras em segundo lugar com 551% e a Metalúrgica Gerdau ali em terceiro lugar. A única empresa que, em relação às outras 3, não se valorizou tanto e acabou sofrendo uma pequena desvalorização foi a Usiminas, que, se fôssemos olhar desde 2017, a sua valorização, a sua oscilação entre valorização e perca de valor foi um pouco mais equilibrada. As demais empresas valorizaram bastante aí, consequentemente também pela questão de distribuição, pela quantidade do aumento de investidores nas suas ações e dentre outras informações que também aconteceram, de outros fatos que também vieram acontecer dentro desses períodos. E o que eu te pergunto é, qual dessas empresas, na sua opinião, seria a melhor empresa para adicionar à sua carteira? A Petrobras, Braskem, a Metalúrgica Gerdau ou a Usiminas? Lembrando, galera, que para investir em ações você não deve jamais considerar apenas a questão dos dividendos. Isso pode ser apenas um fato esporádico, o motivo, por exemplo, de uma empresa ter distribuído bons dividendos. Ela provavelmente pode também não ter um histórico de distribuir bons dividendos e ser apenas por um fato esporádico. Por exemplo, a Petrobras mesmo que ela tenha distribuído nos últimos 2 anos uma quantidade enorme de dividendos, se você for analisar o seu histórico, lá desde dos primeiros anos que a empresa distribuiu dividendos, a quantidade de dividendo que ela distribuiu agora é super astronomicamente maior do que qualquer outro período anterior, mas que isso também não é consequência para que futuramente ela continue distribuindo. É o que eu falei, isso vai depender muito do cenário lá fora. Como são empresas que são negociadas e têm uma forte influência do mercado de commodities, do aço, do petróleo, do setor petroquímico ou até mesmo do setor químico, são empresas que podem ter bons resultados, mas consequentemente também pode ter uma influência negativa muito forte, dependendo de como esteja o cenário lá fora. Então por isso que é muito importante não só olhar para os dividendos, mas também analisar a questão das receitas, o tipo, né, o foco principal da empresa, olhar como que está o crescimento, o comportamento através das demonstrações contábeis dessas empresas, para que você simplesmente não faça um mau investimento. A empresa pode estar sendo negociada a um preço interessante, mas nem sempre comprar barato quer dizer que você faz um bom investimento, da mesma forma que também comprar uma empresa que consequentemente paga bons dividendos também vai ser um bom negócio. Existe
diversos fatores que você deve levar em consideração. Pois bom, eu espero ter contribuído de alguma forma para que você tenha entendido melhor um pouco a respeito destas empresas e também do que você não pode ou do que você também pode levar em consideração para investir nas determinadas empresas. Eu peço que você se inscreva no canal, que você deixe o seu comentário sobre qual dessas empresas, na sua opinião, pode ser uma boa opção para investir. Peço que você deixe o seu gostei no vídeo, pois você também vai estar ajudando o canal de uma forma bem simples e não vai te custar exatamente nada. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.